Eu queria falar sobre um movimento que está ocorrendo e que eu vi um vídeo que me chamou muita atenção sobre isso. Vocês já devem ter visto em vários comentários de homens uma taça de vinho e uma estátua. Se isso não te gerou nem um pouco de curiosidade, você está vivendo errado esse lugar. Porque isso me gerou uma curiosidade gigantesca e como eu tenho a bipolaridade, eu tenho hiperfoco. E esse hiperfoco foi ativado. E isso se tornou a minha obsessão, em estudar sobre isso, sobre esses movimentos. Que falam sobre o cara ser anti-otário, tem um livro, e o movimento Red Pill. Não sei se é assim que se fala ao certo. Mas assim, eu comecei a estudar sobre isso para entender, e hoje eu vi um vídeo de uma mulher respondendo um cara em que ele fala que ele está buscando cuidar da saúde emocional dele, da prosperidade da vida dele e não se envolver com mulheres vulgares. Podem falar o que quiser, mas errado ele não tá, né? E essa mulher fala no vídeo que o que ela vê, e eu também vejo, é que a maioria das mulheres que estão no TikTok, nas redes sociais, vai se interessar por vídeos do tipo: trago ele em 3 dias para você. Faço ele se arrastar nos seus pés. Aprenda a ser uma mulher altamente sedutora e ter o cara que você quer. Só que eu não vejo nenhuma mulher buscando curar uma dependência emocional, buscando cuidar da sua saúde emocional, da sua mente, de se valorizar mais, de se amar mais. Eu não vejo isso acontecer. E esses caras estão fazendo isso por eles. Entendeu? Eles estão se valorizando, eles estão percebendo que há uma porcentagem de mulheres na sociedade que só querem sugar deles, que nunca estiveram interessadas, só querem sugar aquilo que eles têm. Eles estão percebendo isso. E eles estão no movimento. E eu não sei se vocês sabem, mas homens são muito unidos, coisa que mulher não é, mas homem é. E quando um se une em uma coisa assim, todos se unem. E é uma pena que as mulheres não façam isso, porque a gente precisa disso. Quantas mulheres nós não conhecemos que são dependentes emocionais de alguém? E quantas estão se curando? Porque ela não para pensar nisso, ela para pensar em: vou lá, não sei, fazer alguma coisa, vou aprender a ser sedutora, vou ter ele aos meus pés. E eu acho que chegou o momento da gente parar e refletir que o movimento que os homens estão fazendo, a gente deveria fazer há muito tempo. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal e bora para mais um vídeo, né? Vamos analisar a opinião desta moça e também fazer um paralelo com a minha observação sobre as opiniões que são feitas nesses tipos de vídeo, né? Que em sua maioria, se vocês repararem aqui, entre os produtores, fica fácil notar, né? Na maioria das vezes a opinião é muito mais negativa do que positiva, certo? Esse em específico foi uma opinião muito mais positiva dela, né? Citando a questão do desenvolvimento masculino, né? De que o feminino deve buscar fazer o mesmo, né? E tal, não sei o que, enfim, né? Ela teve uma opinião mais positiva e existe, tá? Existem diversas moças aí que fazem conteúdo e tal, acabam falando sobre o tema, Red, enfim, né? E falam de modo positivo, mas, obviamente, não são a maioria, né? E por isso até que existe um reflexo relacionado ao assunto. E por quê, né? A maioria das pessoas, de modo geral, e aí inclui-se homens e mulheres, né? Nesse caso, vão analisar qualquer assunto dentro da superfície, vão olhar apenas ali, arranhar a superfície. E o que a superfície traz muitas vezes? Traz recortes. Eu mesmo sou criticado aqui algumas vezes, principalmente por aqueles que assistem apenas os minutos iniciais do vídeo, né? Que é mais um exemplo, né? Geralmente essa crítica vem justamente da pessoa que não vê o vídeo inteiro. Mas enfim, não estou dizendo que é o caso de todos, tá? Mas a maioria critica o fato de eu utilizar, por exemplo, recortes, né? Sobre alguma situação e tal, de que esses recortes não traduzem a realidade, enfim. E eu sempre viro para vocês e falo que são vídeos de exemplo. Eu sempre deixo isso mais claro possível, tanto no texto que é apresentado em todos os vídeos, na descrição
e também na minha fala posterior, né? Ou seja, eu tenho a certeza de que da minha parte, pelo menos, eu sou um dos poucos produtores que tem esse cuidado de apresentar para vocês os exemplos, porém, de modo inteligente, né? Explicando, olha, esse vídeo aqui, ele pode ser um vídeo montado, pode ser um exemplo assim, assado e tal. Eu até falo, eu posso utilizar, por exemplo, cenas de filme para exemplificar o que eu quero falar. Ou seja, eu estou apenas mostrando de fato um recorte, mas falando dele deste modo, como um recorte. Porém, geralmente aquelas que fazem, né, e que traduzem a opinião delas por meio do que o movimento tal significa e não sei o quê, geralmente elas falam com muita convicção. Você é taxista, você é não sei o queista, nananista, entendeu? Então é sempre dentro dessa perspectiva que eu já disse aqui pra vocês o quanto que ela arranha apenas a superfície do assunto, tá? Essa moça aí em questão, ela disse que estudou um pouco mais o assunto, foi um pouco mais aprofundado, que também é um outro exemplo que eu reparo. Todas as vezes que alguma mulher proferiu a opinião dela sobre o assunto de um modo um pouco mais positivo, quando eu fui ver, geralmente são pessoas que olharam mais a fundo o assunto, tá? Não estou dizendo que necessariamente se aprofundaram 100%, mas olham mais o assunto, ficaram mais curiosas a respeito, procuraram saber. E é algo que acontece entre os homens também. Até alguns falam que alguns cancelamentos e algumas coisas são positivas por conta disso, porque tanto vai aparecer um monte de gente que vai olhar a superfície e já vai hatear, como também as pessoas que vão olhar com uma curiosidade maior e acabam se deparando com outros conteúdos e percebem algum nível ali de semelhança com a opinião delas e tal, e por aí vai. Então, tem de tudo. A internet, ela é assim, ela tem esses altos e baixos, momentos de emoções, e você pode dizer claramente que o feminino ele é muito motivado ao emocional. Tanto é que, na maior parte das vezes que as críticas proferidas de forma negativa, né, são direcionadas a movimento, a rede, enfim, é claro que tem seu valor, como eu sempre falo, às vezes, né, teve uma moça que falou dos calvos, falou disso, falou aquilo, mas ela levantou um ponto curioso, um ponto que é criticado na própria a comunidade aqui, por exemplo, a ideia da venda, de curso, de não sei o quê, nananã. Então, assim, existe alguma verdade na crítica aos assuntos, é óbvio que existe. Eu não sou hipócrita aqui de falar que todo quanto é produtor faz um excelente trabalho, eu me identifico muito. Não, tem produtores que eu tenho um desprezo total por tudo aquilo que eles falam, e tem produtores que eu tenho total convicção. E eu digo para vocês o seguinte: analise e veja de tudo, que é o que eu faço. Eu vejo de tudo e formo a minha opinião. O problema maior hoje é que algumas pessoas acham que precisam ser uma espécie de bastião, vamos dizer, da verdade, do que é certo, do que é errado, e nisso querem cortar a opinião alheia. E aí que entra a falta de liberdade de outros aspectos que eu não tenho como concordar nem um pouco, tanto para um lado quanto para o outro, tá ok? Voltando ao assunto, então, quando elas costumam falar mal do assunto, elas acabam falando sobre um viés geralmente emocional, tanto que você pode ver que vão falar sobre que eles desvalorizam a MSOL, a mulher mais velha, que isso é um absurdo, não sei o que. Ou seja, em geral são coisas que elas próprias se identificam em algum ponto, ou que elas têm algum emocional ligado àquilo, seja porque foram criadas por mães solteiras, ou por outros aspectos, ou por conhecerem, ou mesmo por serem, tá? Então, há uma total falta de separação do assunto, do tema, com a própria vida pessoal, tá? Então falar do carrossel, falar disso, falar aquilo, não, que todo mundo tem direito a melhorar, e tal, segunda chance, enfim, uma série de coisas que ficam claros para aqueles que acompanham o conteúdo de que não há qualquer problema com nenhum desses perfis. O que existe é simplesmente uma opinião do tipo, olha, não é interessante para um relacionamento. Do mesmo modo que se alguma mulher virasse para mim e falasse assim, é interessante eu me relacionar com um cara aí que tá todo ferrado emocionalmente, que não tem onde cair morto, né? Tem uma série... Claro que não, entendeu? Então, aí que tá, né? Quando nós falamos sobre a figura masculina, as fraquezas relacionadas, né, e tal, tá tudo certo, não tem problema nenhum, pode criticar à vontade, é normal. Quando há uma crítica ao feminino, em um aspecto, olha, você não está pronta para um relacionamento. Agora, se você quiser ter uma mudança na sua vida particular, pessoal aí e tal... Pô, maravilha, super apoio. E eu apoio mesmo, eu não falo com ar de desdém. Eu sempre falo disso, né? Em todos os vídeos eu mostro algum exemplo e falo, olha, espero que essa moça
melhore aí na vida, tenha sucesso e tal. Agora, eu vou virar e falar, nossa, essa moça agora, se ela melhorar assim, assim, assado, vai ser o suprassumo dos relacionamentos, o perfil ideal, a sua honradinha dos sonhos. Não vou falar, porque é mentira, eu não tô aqui pra mentir, entende? Então, assim, uma coisa é a busca pela melhora, 100%, procure terapia, procure ajuda, tá? Isso vale pra todo mundo, tá? Agora, eu chegar pra vocês e dar uma orientação do tipo, você tem que dar uma segunda chance pra pessoa assim assado, ela vai ser um perfil maravilhoso de relacionamento porque ela passou por tantas coisas na vida, não sei o que, não. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira, tá? E volto a dizer, não quer dizer que vai acontecer em 100% dos casos. Vão ter exemplos que podem ser positivos e tal, mas você tem que analisar o contexto geral. No contexto geral, não é recomendado, tá? Não é recomendado que você contrate um profissional para sua vida, por exemplo, né, para alguma função que você queira, que ele tenha no currículo só exemplos negativos de como ele atuou, de como ele trabalhou, tá? Pode acontecer dele ter se regenerado, que ele tenha direito a uma segunda chance. Poxa, beleza, maravilha, sucesso para ele. Mas aqui a gente não tá num mundo de fantasia, num mundo de sonhos, num mundo perfeito. Não, a gente gosta de falar a real. A real é de que não é interessante, tá ok? Então é simplesmente isso, tá? Não é dizer que a pessoa ela está presa, fadada ao fracasso e à solidão e não sei o que. Não, sempre tem alguém disposto. Sempre vai ter alguém aí disposto e tal, principalmente para o feminino, né? Porque as fraquezas do feminino, as dificuldades do feminino sempre são muito mais abraçadas pelos homens do que o contrário, né? O contrário é que não acontece, né? Uma boa parte do público masculino vai ficar sozinho sim, e mesmo se eles cometerem atos e situações até mesmo menores, até menos significantes, tá? Então, a real é essa. Eu tô aqui simplesmente para apontar fatos, para apresentar para vocês, né? Então, mas infelizmente vai acontecer isso, vai ter essa análise emocional e superficial do assunto, tá? Então, fiquem prontos, preparados para isso, principalmente os que já estão cientes de como a coisa funciona, tá ok? E para os outros, aqueles que vão apenas olhar essa superfície também, vão analisar desse modo, vão criar algum shaming, alguma resposta ad hominem, algum contexto do tipo, ignore, ok? Ignore, é a melhor coisa que você faz. Eu não ignoro, entre aspas, eu trago às vezes aqui para o canal apenas como um meio de discussão, tá? Não me importa na real a opinião daquela pessoa. Tanto que vocês sabem que o áudio que vai vir depois, na maioria esmagadora das vezes, é um áudio super tranquilo. Tanto que às vezes quando eu me exalto um pouquinho a mais, a pessoa até fala nos comentários, nossa, o Bruce hoje, não sei o quê. Por quê? Que é incomum, é anormal isso acontecer nesse canal, tá ok? Então é isso que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.